Fala, igreja! Paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, da série Jesus, tá? E antes de nós iniciarmos a mensagem, né, vamos dar aquela orada, né? De leve, como sempre. Vamos falar com nosso Pai. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez, vai fazendo nas nossas vidas, Deus. Nos dá aí sabedoria, conhecimento, cada vez mais da tua escritura, da tua palavra, mais conhecimento de heróis também. Perdoe nossos pecados, Deus. Nós somos falhos, livra de todo mal, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarda, Deus. Deu um domingo vitorioso, um domingo de bênção, Deus. Não só esse domingo, não é a semana que vai entrar, porque esse domingo é o primeiro dia da semana. Então que a gente venha ter notícias boas, notícias maravilhosas, sonhos da gente venham ser realizados através do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que venha tudo ocorrer conforme a tua vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque até que o Senhor ajudou e vai ajudar mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique comigo, Deus. Não só hoje, porque sem ti nada poderes fazer, nós não somos nada com o Senhor. Se o Senhor não for na frente, aqui nessa palavra, qualquer lugar que a gente for, a gente não vai. Então, fique comigo, Deus, não só hoje, Deus, mas sempre. Guarde não só nós, a nossa família também, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, cura, Deus, que precisa ser curado, transformado, Deus. Faça, Deus, tudo conforme o Senhor queira, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável a todos nós. É isso que eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos sempre fazer as coisas certas, Deus, aqui na terra. Mesmo que muitos venham criticar, reclamar, falar, a gente não ia passar diferente do que o Senhor passou, Deus. Porque nós não somos diferentes do mundo, não somos igual ao mundo. Por isso nós vamos ter pessoas que vai falar porque a gente vai estar fazendo bem, mas que nós continuamos fazendo certo, Deus. Fazendo bem, o que o Senhor fazia, porque só assim poderemos ser salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por tudo, Deus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 12. E o versículo que a gente vai ler é o versículo 17, tá? Que muita gente fala, mas não entende, não sabe. Fala por falar, não estuda, não sabe. Então vamos tentar, explicar para ver se a pessoa consegue entender, né? Que diz assim: E Jesus respondendo, dependendo da tua Bíblia, disse-lhes, ou disse: Dai, pois, a César, dá o que é de César, e a de Deus, e o que é de Deus. E maravilhassem, ou se maravilhavam dele. Bom, essa mensagem aqui, falando sobre o atributo, acerca do atributo. O que é o atributo? Bom, o atributo é o que é as coisas que a gente paga, as leis, que a gente faz aqui na Terra, que a gente tem que fazer, igual pagar luz, pagar água, quem paga água, fazer as coisas terrenas aqui, as coisas certas, o que as leis mandam, Aqui é o presidente, Presidente da República, ou a Câmara lá, o que eles votam, o que eles fazem lá, Os três poderes lá, o STF. Aí a gente faz o que eles mandam, a gente faz o que é o certo, O que a gente tem que fazer, pagar as coisas que tem que pagar. Essa é a forma correta que a gente está fazendo as coisas certas que tem que fazer. Então, atributo naquela época, lá não tinha um presidente da República, o que tem hoje. Lá era um rei. Entendeu? E naquela época, naquele ano, era o rei do Império Romano. Quem era o rei do Império Romano naquela época? Era César.
Então César, que era o todo-poderoso, ele que mandava as leis, ele que fazia as leis naquela época, ele que era o todo-poderoso naquela época. Então as pessoas terrenas tinham que fazer as coisas que ele mandava, que estava na lei, tinha que cumprir. Cumprir para não pecar, cumprir para não errar, ir contra as leis, né? Ir de forma incorreta. Poderia ser preso até morrer, entendeu? Se fosse contra a lei naquela época. Você ia estar pecando contra Deus, mas contra o homem também. E aqui, né, em certas pessoas que queriam prender Jesus, que caçavam muito tempo, os romanos lá mandaram umas pessoas religiosas, umas pessoas que não gostavam de Jesus, né, que queria que Jesus pecasse, porque Jesus foi o único homem na Terra que não pecou. O homem erra, o homem é falho. Até hoje tem gente que vive de forma incorreta aqui na Terra. Ele fica fazendo coisa errada, não cumpre o que a lei faz, e muitos acham que passa batido. Ah, não estou sendo preso, não está acontecendo nada, mas no grande dia vai acontecer. E o que vai separar o homem da salvação vai ser o pecado. O homem é falho, o homem erra. Entendeu? Mas todo aquele que se arrependeu do coração, Deus perdoa. Há salvação naquela vida. Mas se aquela pessoa tá nem aí, vivendo de qualquer jeito, entendeu? Vivendo sem cumprir as coisas terrenas, não adianta nada fazer as coisas divinas, as coisas de Deus aqui na terra, se você não está cumprindo a lei dos homens. Ainda, mas é melhor agradar a Deus do que ao homem, sim. Tem que fazer as coisas de Deus, mas não podemos deixar de fazer as coisas aqui na terra. As coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. Ser direitinho, a pessoa correta, a pessoa certa. A mesma coisa que diz ser um cristão, aí tá botando um gato na água, gato de luz. Entendeu? Não fica devendo os outros. E isso não é certo, um certo cristão não faz isso daí. Entendeu? Ficar passando calote nas pessoas. Fica de forma incorreta, não. Entendeu? Tá na igreja, porque a igreja não posso pagar luz, não posso pagar nada. Não. Tem que pagar essa pessoa direitinha, tanto com o Senhor Jesus Cristo, tanto com a lei aqui na terra. Seu certo é certo, errado é errado. Entendeu? Então os pessoal do Romano queria prender Jesus, mandaram um jeito, porque Jesus ele só foi preso na hora certa, no momento certo. Entendeu? Ele se entregou. Muitos bandidos, né, correm, né, quando vê polícia, quando vê naquela época ali era os romanos, entendeu? Não era polícia, né, os bandidos, pessoa que fazia coisa errada. Jesus ele não fazia coisa errada, fazia coisa certa. Mas tentaram pegar ele, não conseguiram pegar antes, porque não era o momento, não era a hora. Porque as coisas só acontecem na hora certa, no momento certo nas nossas vidas. Sim, Jesus que passou o maior exemplo, né, pra gente, era assim, por que pra gente vai ser diferente? Entendeu? É tudo conforme Deus quer, e Deus, né, só quis que acontecesse aquilo com Jesus. Jesus fosse preso na hora certa, no momento certo. Tentavam prender ele e não conseguia, porque ele não aparecia no lugar onde ia para ir. Ele não é que ele fugia, igual eu falei, ele não fugia, porque não estava devendo nada a ninguém. Só quem foge é quem está devendo, tá errado. Ele não devia nada a ninguém. Ele só saía, ia para outra banda, outros lugares, fazer o que a missão dele fazia. E ele só apareceu naquele lugar para ser preso porque era o momento. Jesus, antes de tomar a última Santa Ceia, falou com o discípulo: eis chegada a hora, que há onde me trair, e depois dali ele ia se entregar. Falou, vai se entregar, né, a morte de cruz. Então mandaram uns fariseus, né, uns herodianos, que eram uns judeus, que era tudo contra Jesus, né, religiosos, para querer pegar algum furo de Jesus, para Jesus ser preso, né?
E aconteceu o que aconteceu, né? Que já que não encontraram algo nenhum ruim, vão tentar fazer de tudo para a gente poder pecar, fazer coisa de errado. Já que não tem, vai querer inventar. E foram lá, aonde Jesus estava, entendeu? E foram falar com Jesus, tipo assim, agora vai pegar. Jesus estava com os discípulos, né? Que Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola dos lavadores malvados, né? E tava os discípulos, né? Que Jesus ensinava para os discípulos, e uma multidão, as pessoas. Então, aqueles religiosos, aquelas pessoas que eram contra Jesus, queria prender Jesus, matar Jesus, né? Capturar Jesus, queria pegar algo, né, de errado, para poder, ó, Jesus vai ser preso por causa disso. Que o próprio Pilatos, né, tentou procurar algo, né? Jesus falou, né, o Pilatos falou para o povo, não tem algo, não achei algo de mal nenhum contra esse homem, por que querem que mate e prenda esse homem? Ele não queria, mas acabou indo. Pela impulsão, pelo, né, as pessoas lá do judeu lá, né? E que tinha que ser também, né? O Jesus tinha que morrer crucificado ali, não tinha jeito. Então aconteceu o que aconteceu, entendeu? Mas Pilatos não queria, porque não viu nada de ruim contra Jesus, que poderia, né, condenar Jesus. E Jesus não se defendeu, poderia se defender. Pilatos falou, fale alguma coisa, né? Que só eu posso tirar daí, mas Jesus não. Jesus queria ser crucificado, porque sabia que ali era o momento. E tinha que cumprir. Jesus, quando desceu na terra, Deus já tinha passado tudinho para ele, o que ia acontecer na terra, o que ele ia passar. E Jesus fala para a gente através da palavra, né, o que vai acontecer aqui na terra. Que Jesus passou, né? Ele passou, né? Ele em forma de homem, né? Deus em forma de homem, nós vamos passar a mesma coisa, não é diferente. Nós não somos melhor do que ninguém, somos todos iguais perante a Deus. É, Deus, Jesus não ama, não faz acepção de pessoas, não. Entendeu? E os filhos amados do Pai passam por essas coisas, né? Tudo que Jesus passou, nós vamos passar cedo ou tarde, né? Uma hora ou outra vai acontecer. Então foram lá para ver o que Jesus ia falar sobre o atributo, se era certo, não era lícito pagar o atributo a César ou não. E Jesus sabia, né, que Jesus chegou a falar, né, fariseus hipócritas. Deus falou coisas piores, né, sobre eles. Entendeu? João Batista, né, falava coisas fortes. Mas não era pro mal, era pro bem, era certo. Então Jesus sabia que estavam de hipocrisia, né? Para ver o que Jesus ia falar, para poder Jesus pecar. Então Jesus falou que dá o de César, o que é de César, e o que é de Deus, né, de Deus. Maravilhado no Deus, porque ele pensaram que ele não ia ter saída ali, ele ia ficar preso, entendeu? Ia ficar encurralado. Às vezes as pessoas tentam fazer isso daí com a gente, encurralado, e agora já era, agora não tem saída. Mas Jesus, né, ele sabia o que a pessoa já, antes de pensar, ele já sabe, antes de falar, ele já sabe o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar. Então sabia que o coração dele estava um coração ruim, querendo pegar alguma coisa a Jesus, né, e contra a lei do homem. E Jesus não era contra a lei de Deus, vai ser contra a lei do homem. Jesus veio para completar a lei, igual a lei de Moisés, veio para completar, não veio para tirar, a cumprimentar. Então Jesus já sabia o pensamento deles, né, que era o pensamento ruim, e Deus próprio falou, esse pensamento de vós são pensamentos maus, entendeu? Quando o pensamento é bom, Deus também sabe, pensamento bom. Quando Deus fala, não te dei porque é por ser deleito, ou porque está pensando mal, né, querendo mal, não. Agora ele pedir, receber porque pedir bem, é porque já sabe, porque quando Deus dá alguma coisa para ele, não é só para gente, é para as pessoas também, abençoar as pessoas, não é só para gente não podemos pensar só em nós. Deus pensa em todos, então Deus não dá uma coisa só para gente, é para todos. Deus viu, né? Jesus viu o coração
daqueles homens lá, né, que seguia, né, a lei do Império Romano. Jesus foi e falou que eles tinham que dar, sim, o que é de César, dá de César, não importa. Entendeu? Essa é a imagem, o que é, né, daquela época lá, tem que pagar. Jesus, ele próprio pagou imposto. Jesus pagou imposto, pediu Pedro para pegar a moeda da boca de um peixe para poder pagar o imposto lá do templo, pagar o templo. Nós, quando estamos na casa alugada, nós temos que pagar. Nós sabemos, guardam dinheiro, mas paga, tem que lembrar daquilo. A gente tem que lembrar das coisas que nós temos que pagar, que tem que fazer. Querendo ou não, nós temos que fazer. Nada é de graça, nada vem de graça. Tudo tem um preço. A gente paga um preço. Jesus pagou um preço na cruz por nós. Entendeu? Então o pessoal lá naquela época ficaram maravilhados, né, assim, e tomaram o susto, que Jesus conseguiu sair dessa. O pessoal acha que não tem saída, mas tem. E pensaram, Jesus vai falar que não é para pagar, não. É só para fazer as coisas do reino. Mas Jesus não. Nós temos que fazer as coisas de Deus. Dar o que é de Deus. O que é de Deus? A nossa adoração, né, o nosso melhor para Deus. Dar a nossa vida pro reino, para Deus, fazer as coisas certas que agradam aos olhos de Deus, as coisas de Deus. Não deixar o reino para lá, entendeu? A casa de Deus, temos que ajudar na obra, a cultuar a Deus, adorar a Deus na beleza da santidade dele. Fazer as coisas de Deus, sim. Mas não podemos deixar de fazer as coisas aqui